eu sou o João Pedro e esse é o podcast Tinha Que Ser Preto, onde você me ouve, mas as vozes são nossas. Esse projeto foi financiado pela Lei Aldir Blanc e pela Secult do Espírito Santo. E o episódio de hoje é Nota Preta. Para conversar com a gente, hoje temos André Fernandes e Desirê Gundim. E aí, galera, vocês poderiam se apresentar? Oi, meu nome é André Luiz, tenho 20 anos. Atualmente eu trabalho com logística, mas tive um passado no rap capixaba, sou ex-MC de batalha e ex-poeta. Ei, gente, eu sou Desirê Gundim, tenho 27 anos, atualmente trabalho com dança e tenho um espaço de dança junto com meu esposo, o Espaço Dançou, que trabalha com vários estilos de dança e principalmente a dança que transforma. Hoje é o nosso principal objetivo com a dança. Bom, agora que a galera for apresentada, gostaria de começar dizendo um pouco sobre esse tema. Nota preta é um dito popular e ele é usado para se referenciar a algo caro. Em nossas pesquisas, a gente observou que no período que havia venda de escravos, o corpo negro, então, era associado àquilo que era caro. E aí, então, vem esse dito popular racista no sentido de nota preta. E aí, um pouco sobre esse tema, a gente gostaria de começar a nossa conversa pensando na ideia do nota preta, a precificação de um corpo negro. E a gente sabe que um corpo negro tem os seus direitos, um corpo negro tem os seus valores, assim como todo outro corpo de qualquer etnia, só que há muitas das vezes esses estigmas, essas precificações, e muitas das vezes tem também a hipersexualização. E aí eu gostaria de passar a bola para Desirê, e depois o André pode comentar um pouco com a gente também, sobre essa questão da hipersexualização. Como você acha que transparece a hipersexualização hoje em dia? Qual o formato dela nos dias atuais? Bom, vou falar um pouco também a partir da própria dança, né? A gente costuma passar por essa coisa do corpo preto, o estereótipo de uma pessoa forte, de uma pessoa viril, de pessoas com curvas bem específicas. E isso é muito complicado, além de ser extremamente racista, por dois motivos. Primeiro, porque exclui muitas pessoas que fogem desse estereótipo e ainda assim são pessoas pretas, e ao mesmo tempo desumaniza, né, essas pessoas como se eles fossem meros objetos, né, que vem dessa questão justamente que você falou, da nota preta. Os povos pretos foram escravizados justamente porque tinha essa coisa de um corpo viril, que as pessoas pretas eram mais fortes, então por isso eles conseguiam carregar mais coisas e tal. E hoje a gente vê isso ainda muito presente, e também muito presente nessa questão da hipersexualização, né? Hoje a escravização dos corpos pretos se dá de uma forma diferente, né? Essa precificação se dá de uma forma diferente, e eu vejo isso muito na hipersexualização. Quando você vê, por exemplo, pessoas pretas na dança, na mídia, até se o André quiser falar isso sobre o rap, enfim, eles precisam estar dentro desse estereótipo para eles terem um valor alto, uma nota preta, né? Um valor alto para conseguir se vender e se firmar aí no mercado da dança ou da arte ou em qualquer outra coisa. E aí vem essa coisa da hipersexualização mesmo, que é como se fosse, muita gente lê como uma supervalorização, né, enfim, mas que às vezes é só uma nova forma de dar a nota preta ou de desumanizar os povos pretos hoje em dia. Então, Desirê, você está certíssima. O maior exemplo de hipersexualização na cultura do hip-hop hoje em dia é um cara negro com cara de mal fazendo sua própria poesia ou citando alguma outra poesia de algum outro artista, e a pessoa que está do lado de fora olhar e falar assim: caramba, esse aí é bandido. Eles padronizam muito isso. Um outro exemplo,
não acontece só com os meus parentes, mas amigos e outras pessoas na rua me olham pelo meu tamanho e falam: caraca, você desse jeito morenão assim, você joga basquete? É muito, tipo, eu não sei porquê, mas eles querem ir para essa via, querem padronizar você. Eu acredito também que esses estereótipos vêm justamente dessa desvalorização, né? Eu vejo que é muito comum a gente falar que preto e preta é o corpo perfeito para o esporte, é o corpo perfeito para a dança, todo preto sabe sambar, toda preta sabe rebolar, e fica com esse estereótipo que, mais uma vez, exclui. E, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, né, hoje em dia o que é valorizado são as coisas voltadas para o intelecto, de certa forma, né? E o que é desvalorizado são as coisas do corpo, e muitas vezes tido até como pecado, se a gente for trazer para algumas religiões, enfim. E é justamente nesse lugar que está a hipervalorização, entre aspas, desse corpo preto, né? É justamente para isso, para o esporte, para o trabalho braçal. É ali que eles estão, porque eles são mais fortes. As mulheres que muitas vezes têm nesse lugar também de um corpo forte, de um corpo viril, sofrem violências, por exemplo, as violências obstetras que sofrem quando vão ter filhos, porque elas conseguem ficar sem essa anestesia, né? Porque são mulheres fortes, enfim. Então, isso, de certa forma, traz... Para mim, é literalmente a desumanização. É a mesma coisa que o João falou, né? Continua sendo uma desvalorização desse corpo, só que numa perspectiva diferente, com uma roupagem diferente. É perfeito o que vocês disseram, e aí tem uma coisa muito interessante na poesia do Felipe Marinho, que se chama Tinha que Ser Preto, inclusive o nome. E ele fala assim: ainda não nos querem no altar por não atender os padrões de beleza, mas nós somos muito mais do que um pau grande, um serviçal ou uma globeleza. E é justamente isso que você falou, e André mesmo, de que é contraditório quando a gente pensa que eles valorizam nossos corpos, mas num estado que a gente vive hoje, em que a mente é valorizada e o corpo, né, o corpo braçal ou qualquer coisa do tipo, é dito como um pecado ou como algo que merece menos mérito. E ainda mais, é uma coisa interessante de que, por mais que eles nos taxam, né, como representa a cultura negra, ou uma globeleza, ou um serviçal, ou um homem com um pau grande e tudo mais, existem coisas além disso. E eu queria passar para você, Dê, falar um pouco o que você acha em relação na dança mesmo, porque a gente sabe que em nossa cultura, em todos os nossos ancestrais, trazem a dança como uma forma de se expressar, uma forma de música, mas também uma forma religiosa. E aí a dança, ela tem diversas vertentes, mas quando a gente fala de movimento negro, ela tem a sua importância. O que você acha? Você acha que a dança, ela também é cultura? A dança, ela também traz esses traços de religião mesmo? E qual a sua importância para o nosso movimento negro? Sim, com certeza. A dança, principalmente as danças de diáspora africana, né, elas são extremamente importantes para o resgate dessa ancestralidade, para o resgate e para a valorização também dessa cultura, de certa forma, né? Porque vou falar um pouco sobre o twerk, que é uma dança que tem várias... É uma dança que eu trabalho, né? Mas ela tem várias problemáticas em cima disso. Primeiro porque é uma dança de movimentos pélvicos, e aí entra nessa questão da hipersexualização, né? De você estar mostrando a bunda enquanto você dança, como se isso fosse a serviço do patriarcado, enfim. E, de certa forma, é uma dança que bebe de várias danças africanas, né? Mapoka, Dola Balse, que são de diásporas africanas, dancehall. Mas é uma dança que ficou conhecida depois que pessoas brancas trouxeram ela para os canais de mídia, né?
televisão, para o YouTube. Então, até na própria dança, assim, quando a gente traz a sistematização dessa dança, a gente vê um apagamento histórico dessa raiz dessa dança. E até quando a gente vai buscar esse resgate, às vezes a gente faz ele muito sutil, porque existe essa hipervalorização quando vem de uma pessoa branca, né? Quando a gente vem de a cultura, vem de corpos brancos, parece que isso é mais aceitável. E aí, junto com esse corpo branco, muitas das vezes, né, vem com esse apagamento histórico. O twerk foi assim. Eu mesmo conheci a modalidade através de corpos brancos, né, de mulheres francesas. E quando eu fui estudar mais afinco, eu percebi que tem vários atravessamentos de diáspora africana. E hoje, por exemplo, no meu projeto do Mova Pelve, eu trago justamente esse resgate da ancestralidade, que foi o que eu não pude conhecer por conta desse apagamento. Então, assim, a dança ela é super necessária, essencial, mas a gente também tem que ter cuidado dentro dessa vertente, dentro das danças, com esse apagamento, assim, né? Essa coisa de que quem é que está me apresentando essa dança? Dentro das raízes dessa dança, como que eu posso resgatar minha ancestralidade, me conectar com aquela... que é uma forma de conexão, né? Então, como é que eu me conecto com a essência dessa dança? Eu acho que vai mais assim para esse lugar. Dentro de tudo que você falou, tem umas coisas que são muito marcantes do nosso movimento, que é justamente essa ideia de precificação, não só nas danças, mas em tudo que a gente faz. E aí, precificação também eu falo quando eu digo que mais corpos negros morrem atualmente. Quando eu falo que blogueiros, eles têm uma menor visibilidade quando eles têm um conteúdo de pessoas negras, pessoas pretas, sabe? E também quando eu falo que fome, miséria está muito mais presente nessa população do que em uma outra população de outra etnia, e considerando ainda que o nosso país a 50% ali, beirando o acima de 50%, enfim, por ali de população preta, sabe? Então, se a gente considerar os pardos, né? Então... é muito estranho isso, porque a gente fala de maioria de população, a gente fala de uma massa, né, que ela é negligenciada e ela é só colocada nos números quando a gente fala de morte, de fome, de miséria. E muito pouco se vê quando a gente fala de sucesso nas universidades ou conquistas históricas e por aí vai. Então tudo é uma luta, né, tudo é muita conquista. E... eu gostaria de também perguntar para vocês, eu vou começar pelo André, eu gostaria de saber se ele já sentiu alguma dificuldade dentro do trabalho dele, e a Desirê, no caso, em relação às redes sociais, se sente dificuldade de ter uma visibilidade ou conseguir algum cargo ou conseguir algum prestígio pela sua cor, por conta de ser preto e assumir isso e a pessoa encarar aquilo como algo ruim, né? João, com 13 anos de idade, eu consegui entender o que o Mano Brown disse naquela música A Vida é Desafio, no clipe, quando ele disse que a própria mãe dele disse para ele que por ele ser preto, ele teria que ser 2 vezes melhor. Mas como ser 2 vezes melhor se nós estamos pelo menos 100 vezes atrasados? E eu fiquei com isso na cabeça por um bom tempo. Até pouco tempo atrás, eu consegui meu primeiro emprego. Eu era consultor de vendas. E eu sempre me dediquei, sempre acompanhei os cursos, fiz da maneira certa, mas eu percebi que eu não conseguia fechar minhas vendas de um jeito certo. Tinha que ter um esforço bem grande mesmo, e muitas das minhas vendas eram feitas nas periferias, nas partes da Serra, Cariacica, ali por dentro, não na Enseada do Suá. E depois eu fui percebendo que esse pessoal que fechava as vendas nessa área
eram pessoas brancas, pessoas que mostravam um padrão de segurança para as outras pessoas que estavam sendo atendidas. Porque quando eu chegava perto de alguém, nessas outras áreas, eu dava um bom dia, a pessoa às vezes virava a cara e saía de perto, outras falavam, não quero. E essas mesmas pessoas eram as que seriam abordadas pelos meus colegas de serviço e fechavam um plano. Eu não conseguia dar um bom dia direito. É muito difícil. Hoje em dia, no meu serviço tá mais tranquilo, é tranquilo. Até porque a maioria dos empregados são como eu, então não tem muito problema. Mas eu já passei muito aperto em relação a isso, demais. Bom, para mim é muito... Eu passo em várias situações, tanto enquanto professora, quanto enquanto microempreendedora, né? Enquanto professora, principalmente porque justamente esse estereótipo de que preto já sabe dançar. Então, quando alguém vem falando isso, mas você dança assim ou dança assado porque você é preto e preto sabe dançar, enfim, né? Eu acho que as pessoas falam isso de uma forma muito mascarada, porque é isso, né? O racismo aqui no Brasil é mascarado, o que é bem pior, quer dizer, nem sei o que é pior. Mas quando a pessoa fala isso, ela desqualifica todo o meu estudo e todo o meu tempo de dedicação que eu tive para me tornar e para ser quem eu sou hoje, tanto quanto dançarina, quanto professora, né? Então, eu sinto isso muito grande. O meu esposo também é preto. Então, enquanto microempreendedores, a gente também sente isso, porque reuniões, lugares que a gente vai para tentar fechar parcerias, ou a gente tem que, exatamente o que o André falou, né? Tá 1000 vezes melhor apresentável em questão de roupa, ou a gente precisa estar com uma apresentação bem melhor, principalmente quando a gente está concorrendo, entre aspas, né, com outras empresas. E além disso tudo, eu ainda sou mulher, né? Então tem esse recorte de ser negra, mulher, fora do padrão, porque eu sou uma mulher gorda. Então eu passo por isso diariamente, tanto enquanto professora, dessa desqualificação dos meus estudos, dos meus ensinos, o tempo todo eu tenho que ficar mostrando as minhas qualificações, eu tenho que ficar mostrando os meus estudos, o quanto eu lutei para estar ali, o quanto não é só porque a minha bunda está ali mostrando, está ali, né, no caso do twerk, que no meu Instagram eu coloco muita bunda, porque é o meu trabalho, eu trabalho com os movimentos pélvicos. Mas não é aquilo ali que necessariamente gera visualização, né? Por exemplo, no Instagram, eu vejo que muitas mulheres conseguem colocar a bunda para jogo, o movimento pélvico, a dança para jogo, e não necessariamente precisam ficar provando o quanto ela é inteligente, né? E muitas vezes isso para mim é muito mais reforçado. Então o tempo todo eu tenho que ficar mostrando, criando conteúdos para mostrar o quanto eu sei do que eu tô falando, o quanto não é só o movimento pélvico, como se o movimento pélvico não fosse suficiente, né? Porque ele por si só deveria ser, justamente pelo que a gente falou antes, dessa conexão com o quadril, enfim. Mas é cansativo, né? Eu diria que é muito cansativo você ficar o tempo todo provando, tendo que dar 2 vezes mais em todos os âmbitos da sua vida, quanto dançarina também. Eu vim de uma dança mais acadêmica, né? Que é uma dança que foi o jazz. Então a gente espera que uma dançarina de jazz uma bailarina seja magra, alta, branca. E aí quando chega Desirê lá, né, quando eu chego totalmente diferente, então você perde oportunidades por isso, é inegável. E também nesse campo do empreendedorismo, a gente sempre está um passo atrás, parece que a gente sempre já chega um passo atrás. Isso é extremamente cansativo, assim. Com certeza, e isso cansa muito a gente, porque a nota preta é justamente isso. Eu falar que o corpo negro ele é hipersexualizado, ou seja, ele vale muito para o sexo, mas ele é descartável, ele não vale nada para mim.
E aí, por isso que a gente também pensou já, e para vocês que estão nos ouvindo, vai vir ainda muitos episódios para a gente conversar bastante sobre o valor do nosso corpo, sabe? E por que ele importa, sabe? E para quem importa, entende? E é interessante como esse racismo que a AD e o André falam, quando eles estão enraizados, quando ele está mascarado, e aí, assim que encerrar esse episódio, sugiro vocês, tem uma plataforma de streaming que tem esse documentário, mas que se chama 13ª Emenda. E no documentário ele vem falando um pouco sobre o sistema prisional nos Estados Unidos. E para quem não assistiu, lá eles vão contar também como surge, por exemplo, um dos primeiros filmes que ganha muita bilheteria e tal, e tem uma grande repercussão. E naquele filme, naquela época, eles representavam a pessoa negra, primeiro com blackface, né, com tinta, pintando uma pessoa branca, e aquela pessoa, aquela personalidade, aquele ator, ele representava uma pessoa negra com trejeitos, com uma massa, com maldade mesmo, sabe? Como se fosse um ser muito maldoso, um ser ambicioso e ameaçador até para a população. Então, imagina, um filme da década de 20, que ele é produzido e ganha, alcança, né, ali seu auge nas bilheterias, como isso tem impacto na vida daquela população. E a gente fala de Brasil, a gente tem diversas situações também em teatros que os corpos negros são representados dessa forma. E como isso repercute até hoje, nos dias atuais, quando a gente fala de um rapper que quer se mostrar o seu trabalho e toda hora ele é taxado, enfim, estereotipado como uma personalidade de um homem mau ou um homem viril. E aí, quando a gente fala de mulheres, a gente fala de bundas, rebolados. E aí, deixando a deixa, eu gostaria de saber da D em relação ao rebolado, se para ela, em relação ao público, se ela já reparou se tem diferença nisso quando a gente fala de um rebolado de uma mulher negra e um rebolado de uma mulher branca, se ela já reparou se tem algum impacto diferente ou algum comentário diferente. Bom, quando a gente não é descartada, tipo, como mimimi, né? A pessoa nem quer ouvir o restante porque acha que a gente é mimizento e tem diferença. O que eu gostaria de pontuar é que o rebolado, para qualquer mulher, né? Ele é um afronto ao patriarcado e ao machismo, né? Mas quando a gente fala sobre a mulher negra, o recorte é muito maior, porque não é só você rebolar, né? Até porque foi o que você falou, já é esperado que uma mulher negra rebole, né, minimamente. Mas para essa mulher, muitas vezes, esse rebolado, ele vem com um resgate da sua cultura, né? Um resgate da sua ancestralidade. E a gente não teve oportunidade, nós, pessoas pretas, não tivemos oportunidade de acessar essa cultura, essa ancestralidade. Muitas vezes a gente não sabe de onde vem, não precisa nem ser ancestralidade de muito longe. Tem muitas pessoas que são um pouco mais velhas que eu, que não sabem quem é um tataravô, ou o tataravô foi escravo e não sabe a sua linha, a sua etnia. Então, para além de romper essas barreiras do patriarcado, o rebolado para a mulher negra é um resgate, mesmo que de uma forma mais sutil, ele é um resgate. E quando eu vou trazer isso para muitas mulheres, graças a Deus, no início, na verdade, eu tinha muitos comentários de homens falando coisas ridículas, né? Por conta de ser uma bunda que se movimentava, e esse corpo hipersexualizado, essa coisa de só porque eu tô mostrando a minha bunda, eu tô te fazendo um convite a comentar sobre algo. Mas depois, com essa necessidade de eu estar sempre mostrando o que eu estudo, o que eu trago nas minhas aulas de uma forma bem escurecida, para que as pessoas entendam realmente o que eu estou trazendo, eu fui meio que afunilando esse público, e hoje praticamente 90% das pessoas que eu atinjo são mulheres pretas. Então eu precisei assim trazer muito, muito fortemente o meu objetivo para conseguir atingir essas mulheres, né? Lógico que a gente sabe que o povo preto é o povo que é mais atingido pela pobreza, até por
todas essas questões que nós falamos. Então, a gente tem um projeto aqui, né, que é o Sou Preto, que dá oportunidade para algumas pessoas pretas, pretos e pretes acessar as aulas, quem não tem condições de pagar, né? Então, a gente tem um projeto que acessibilizou ainda mais as minhas aulas. Mas assim, hoje em dia, quando alguém vem falar sobre rebolado, eu não tiro a importância dessa conexão com a ancestralidade, mesmo que essa pessoa seja branca e tenha todas as raízes europeias, porque se a gente parar para pensar, tudo começou em Mama África, né, gente? Então, de certa forma, mesmo que seja milhões de anos atrás, alguém tem alguma ligação ali com esse povo preto, por mais que a gente negue. A gente tem essa ligação. Então, agora começando o nosso segundo bloco, e a gente trouxe algumas coisas para a gente discutir sobre alguns pontos interessantes sobre esse tema. E aí, ela falou bastante sobre essa questão da autoafirmação, e como isso cansa, sabe, com o tempo. Porque as pessoas vão indagando sobre muitas coisas que realizamos, e essa autoafirmação, muitas das vezes, pode estar cansando. E aí, o Kaiowá, citando ele em Poetas no Topo, ele fala uma coisa que é muito interessante, que eu me peguei pensando, né, esses dias. E ele fala o seguinte: autoafirmação, sua insegurança. E aí, essa frase, ela bate muito forte, porque a autoafirmação no movimento negro ela é muito importante. Ela tem a sua importância. Daí a gente fala que, com o tempo, a autoafirmação ela é uma forma da gente se expressar, nos empoderar. A autoafirmação é eu falar qual é o meu lugar de fala, eu dizer onde eu estou, as minhas conquistas. Então, a autoafirmação é tudo isso. E aí, quando ele fala que também é a sua insegurança, me fez pensar, por exemplo, quando Emicida, ele cita que nós criamos uma armadura com o tempo. Porque a gente parar para pensar, nós viemos de uma cultura de escravidão, no qual o corpo negro ele vai estar a serviço do corpo, né, de um homem branco. E aí, com o tempo, o movimento negro vai tendo suas conquistas e grande parte do movimento, ou uma parte do movimento, se autoafirma o momento todo e fala: olha, nossa etnia é a melhor que tem. Nossa etnia já conquistou muitos espaços e a gente pode conquistar os outros. Então, essa autoafirmação, com o tempo, vai criando essa armadura e, no fundo, ela só está escondendo, ela só está protegendo essa insegurança. Entende? Então a gente fala de que o movimento negro ele é importante, essa autoafirmação é importante, mas ela também pode significar uma insegurança. Porque no fundo a gente não quer nem ser macaco da forma como era dito antigamente e até hoje, e também não queremos ser super-homens, de homens de pau grande, mulheres de peitos e bundas grandes e que dança, que faz tudo. A gente só quer ser ser humano. A gente não quer ser taxado, a gente não quer ser descrito apenas com palavras ou símbolos, entende? Então eu queria saber de vocês, André, gostaria de saber de vocês. Você acredita também que autoafirmação pode significar insegurança? No meu ponto de vista, depende muito, mas para se manifestar, não. Para se manifestar, não. A autoafirmação não é insegurança. Porque eu tenho o direito de dizer eu sou preto. Porque eu sou preto. E pronto. Também posso dizer você é um racista. Posso falar para a pessoa. Porque hoje em dia, no Brasil que a gente vive, é pior a pessoa ser chamada de racista do que alguém sofreu racismo. É muito pior se você parar para pensar. As pessoas dominam isso.
Então, se eu não me impor, se eu não me autoafirmar, se eu não dizer o que eu sinto, o que eu acho, vamos viver mais um 64. Imagina, se existisse a música, o hip hop em 64. Imagina isso. Imagina o Mano Brown em 64 na Globo, cantando Nego Drama, cantando Diário de um Detento. Imagina o que poderia acontecer. Então, eu acho que é importante a autoafirmação e ela não é uma insegurança. Bom, eu acho que não se autoafirmar é um privilégio de pessoas não pretas. Porque se a gente espera que outras pessoas se afirmem e nos valorizem, a gente vai ter a falsa valorização, né? Que nesse caso é essa hipersexualização ou essa desumanização. Então, assim, eu acredito sim que a autoafirmação muitas vezes é uma carcaça, mas é uma carcaça necessária de reafirmação para a gente se unir enquanto povo e minimamente pensar nas próximas gerações para que eles não precisem criar essa carcaça e sim eles já nascem com essa autoestima necessária para não criar essa carcaça, assim, né? Existe um estudo, inclusive, que eu gosto muito de trazer nas minhas aulas, que da Amy Cuddy, que ela traz o finja até ser, né? Que são alguns gatilhos, algumas posturas que você faz no corpo de poder, e aí com o tempo você faz tanto essa postura que você começa a realmente se sentir poderoso, e não só psiquicamente. As posturas que ela fala, né, essas posturas de poder, geralmente liberam hormônios mesmo, né, hormônios da felicidade, a testosterona, inclusive, que faz com que você se sinta assim, né, não só psicologicamente. Mas eu acho que é muito complicado. Na verdade, tem que ter equilíbrio, né, nas duas coisas. Quando você... a autoafirmação é bom para quem? De certo ponto. Por que eu estou trazendo isso? Por exemplo, eu posso me reafirmar o tempo todo enquanto uma mulher padrão, ou que eu estou bem por não estar dentro do padrão. E aí, se essa afirmação para mim for uma coisa que de certa forma, uma hora pode se tornar verdadeira, uma hora eu realmente posso estar bem com o meu corpo, como foi assim para mim, né? Se eu falar que o tempo todo eu estive bem por estar fora do padrão, é mentira. A gente perde a oportunidade, como a gente disse, é cansativo ficar lutando contra isso o tempo todo, mas ao mesmo tempo, se eu não colocasse isso na minha cabeça e não tivesse outras pessoas do meu lado passando pela mesma situação, que não me ajudassem com essa afirmação, eu não superaria muitas coisas. Então, assim, realmente, pode até ser que seja uma carcaça, concordo, porque existem vários estudos, inclusive, de filósofos e estudiosos da psicologia que trazem, né, a couraça, que é uma forma psíquica que seu corpo se reorganiza para você meio que se proteger dessas coisas, né? Mas será que a gente teria o privilégio de não se autoafirmar? Sabe? Eu acho que é legal a gente trazer esse questionamento. E eu também trago ainda a importância da gente, enquanto pessoas pretas, se unir mesmo, no sentido de que essa autoafirmação seja de uma forma mais profunda, não só nessa questão estética, mas que seja mais enraizado, mais embasado, para que uma hora isso realmente torne verdade, e que eu acredito que não vai ser para a nossa geração e nem para a próxima, mas daqui a algumas gerações isso possa ficar... Não precisa ser essa
essa couraça, essa carcaça, seja uma coisa que simplesmente chegue. Mas eu acho que agora, mesmo que seja essa armadura, ela é privilégio de pessoas não pretas. E é isso, né? É justamente essa questão de ser uma balança em nossas vidas. É justamente de quanto mais eu falar aquilo, vai se tornar uma verdade, né? Por mais que no primeiro momento possa ser essa armadura, essa carcaça, mas que com o tempo vai ser uma verdade absoluta. E é justamente o que o André e a Desirê falam quando eles dizem que é importante, é necessário ter essa autoafirmação. Até porque ela só surge em um contexto em que ser negro é pecado, ou ser negro é algo que é ruim. Então essa autoafirmação ela surge justamente para isso, né? Para dizer, não, ser negro é bom, entende? E eu espero também, Desirê, que com o tempo as pessoas tragam isso para suas vidas, na escola, em seus lares, de uma forma muito mais natural. E eu fico imaginando assim, né, como que deve ser a cultura e a vivência de outros povos, de como esse sentimento de pertencimento a um povo, a um grupo, deve ser diferente, entende? E é importante tudo isso, ter esse sentimento de pertencimento de um local. E aí a gente fala também de representatividade quando a gente encontra pessoas negras em patamares, por assim dizer, em locais que a gente geralmente não vê. E como isso representa para nós, né? Como isso nos traz felicidade quando a gente fala de um grupo ou vê um filme e encontra aquela pessoa da mesma etnia que você, como isso traz um sentimento bom. E eu fico pensando no André também, como que você se sente assim quando você, por exemplo, está vendo um filme e vê uma pessoa negra ou os seus próprios músicos mesmo que você tem como referência, ou vê algum amigo seu, e a gente sabe que você já batalhou, por exemplo, com algumas pessoas que foram para um cenário nacional, né, de rap, e aí você encontra essas pessoas que vieram ali do mesmo ambiente que você, tendo essa sensação. E aí, o que você acha, André? O que você já sentiu, por exemplo, quando você vê uma dessas pessoas que partiu de um cenário parecido com o seu e hoje tem essa visibilidade toda no cenário, no rap, né, no cenário nacional? Meus amigos são as minhas maiores inspirações. Então, saber que um amigo ou uma amiga minha que veio lá de baixo quando era só nós numa praça fazendo rima e um públicozinho de 10 pessoas, e hoje em dia essa pessoa tá lá no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, fazendo batalha, fazendo o povo, 300 pessoas ficando doido. Cara, isso pra mim é tudo. E o coração bate muito mais forte, dá uma tremedeira, porque essa pessoa mostra pra você que tem uma chance para você também. E meus artistas na música, a maioria que eu escuto hoje em dia são aqueles que tinham 500 a 1000 views e hoje em dia estão aí estourados, tanto aqui no estado quanto fora. E isso para mim é muito forte, cara, é muito forte, porque só eles para saber o peso real para conquistar aquilo, só eles. E eu também sei muito do fardo que eu carreguei. Não é fácil de jeito nenhum. Então eu não tento comparar, mas eu penso, se para mim foi difícil e por uma coisinha eu desisti, imagina para eles que tiveram o triplo do peso e hoje em dia estão aí decolando, cara. Então, para mim, todos eles são inspirações. E em filme, eu nunca tive um ator favorito, nem nada, mas quando eu vi aquele filme Django Livre, caramba, aquele filme para mim foi tudo. Eu não sei dizer se ele era um justiceiro. A mulher dele foi sequestrada, o
o companheiro dele que acreditava nele, queria que todos os livros fossem livres, cara, aquilo tudo, ele entrando na casa, acabando com todos os senhores de engenho, isso para mim foi tudo. E é muito forte. Pensa isso tendo acontecido no passado e esse cara sendo retratado hoje em dia. Tá lá, Django Livre nos livros de história. Imagina, uma amiga minha, a Bia, uma MC que eu me inspiro muito hoje em dia, daqui a uns 5 anos num livro de história. Isso pra mim é tudo, cara. Isso é muito pra mim. E essa questão da autoafirmação, mais uma vez, né, como é importante para nós, porque é justamente isso, a gente encontrar nos livros de histórias ou escutar no próprio ambiente escolar ou qualquer tipo de ambiente, exemplos de pessoas que conseguiram conquistar os seus espaços através de muita luta, através de muito suor, mas elas conseguiram, entende? Elas conseguiram. Isso é exatamente o que o André falou. É um sinal de esperança, é um sinal de que todos nós podemos, todos nós conseguimos. E é por isso que a gente fala da importância das cotas, a importância da visibilidade negra, a importância da conquista desses espaços. Porque muitas das vezes ela é uma fonte de inspiração para essa nova geração que a Dê fala. Uma geração que tenha mais oportunidade, uma geração que tenha novos exemplos dentro do mercado de trabalho e em outros setores. E para qualquer criança que for preta em qualquer bairro que se encontra, possa saber que ela pode alcançar qualquer lugar, porque ela tem esse direito, porque ela pode, porque ela consegue. Então, agora começando o nosso terceiro bloco, é justamente para falar sobre a importância do nosso movimento negro. E aí eu começo esse bloco perguntando para o André e depois, posteriormente, para a Desirê. Primeiro para o André, perguntando o que ele acha, se ele já reparou que no próprio movimento negro, quando a gente fala, por exemplo, das batalhas de rima e tudo mais, do impacto que tem essa questão da questão do empoderamento, por exemplo. E em relação a Dê, depois para ela comentar, o que ela acha também a importância da autoafirmação dentro das redes sociais, por exemplo, os impactos que ela já reparou, né, com seus alunos, como professora e tudo mais. João, nas batalhas, principalmente nas batalhas, como é algo ali de momento, ali na hora, no calor do momento ali, o empoderamento nas suas linhas é uma coisa muito importante. Um exemplo, uma batalha minha, onde o meu adversário, que era um MC que era branco, o beat, a batida era Racionais, Jesus Chorou. E eu comecei falando que era para ele abaixar a bola, pois ele estava rimando nas minhas origens. E assim, na resposta dele, ele disse que ele só queria fazer o dele e não ligava para as minhas origens. Aí eu já respondi: e como você não respeita as minhas origens e quer opinar na minha cultura? Aí o negócio ficou doido. É gente pulando para lá e para cá. Ixi, é uma coisa de doido. Então, se empoderar, o empoderamento, na verdade, nas batalhas é uma coisa muito importante, muito importante. Bom, nas redes sociais, essa questão da autoafirmação se deu no meu caso, mais por conta dessa necessidade de eu precisar expor o quanto eu sabia sobre aquilo, mas por consequência trouxe também para as pessoas que me viam, que me seguiam, a importância de entender mais sobre aquilo ali que eu estava falando, né? Não só da questão do twerk, né? Que é essa questão do resgate, mas de tudo que eu trago ali no meu Instagram, principalmente dessa questão da mulher. Então, foi mais por uma necessidade de eu me reafirmar e, consequentemente, veio tudo isso de benefício no sentido de mais pessoas entenderem a importância do que eu estava ali passando. E se você me permite falar sobre essa questão também do empoderamento,
a gente não consegue, o empoderamento ele não é só do sujeito, né? Ele é de toda uma sociedade, né? Então, a gente conseguir consumir pessoas, trazer pessoas, dar moral, dar um gás, por exemplo, como o André falou aí, né? Das pessoas curtindo o que ele estava falando, enfim, é um processo super interessante, muito importante para a gente que está ali na frente tentando fazer alguma coisa por nós, né? Porque por mais que, de certa forma, eu estou ali falando sobre as minhas aulas no meu Instagram, estou ali falando sobre o espaço, sobre como a gente trabalha, a pessoa que está lendo ou que vem nas minhas aulas e passa por essa dinâmica, ela sai dali com uma pulguinha atrás da orelha ou transformada de alguma forma, né? Então, eu acho que é extremamente necessário que a gente consiga dar esse suporte uns para os outros, assim. Quando eu estava no meu ensino médio e teve uma palestra, inclusive ela vai aparecer aqui em um dos episódios, que é a Heloísa Carvalho, ela falou sobre a negritude, falou sobre o movimento negro e falou uma coisa que eu vi claramente como as pessoas ficaram espantadas e ficaram com aquela cara de quem acabou de receber uma novidade. E aí, quando ela fala de que justamente disso, da questão da sexualização do corpo negro, né? De homens com pau enormes e mulheres de bundas e peitos grandes, e como isso tem impacto na sociedade e na mídia, na imagem das pessoas negras. E eu vi as pessoas espantadas porque, com certeza, aquela informação poderia não ser nova, mas aquela reflexão profunda de compreender a importância de discutirmos assuntos como esse, aquilo impactou aquelas pessoas, sabe? E aí eu tô falando de pessoas de 14, 15 e 17 anos. Como isso é importante para a formação daquele indivíduo, entende? E quando a gente fala de escolas, de instituições, a gente sabe que o racismo ele é institucionalizado, mas ele também está difuso, porque as instituições são formadas por pessoas. Então, quando a gente traz palestrantes, quando a gente traz personalidades que levantam essas discussões, é uma transformação muito grande para a nossa sociedade. A gente sabe que nossos ancestrais, que no livro de histórias a gente pode encontrar diversos artistas, personalidades que mudaram o mundo. Mas a gente sabe também que o movimento negro ele pode transformar o nosso próprio mundo, sabe? Porque a Dê, o André e todo mundo aqui tem o seu próprio mundo. Então, uma pessoa, a Dê, com as suas redes sociais e seus trabalhos como professora, e o André como um MC, e até mesmo cumprindo outras funções, esse empoderamento, esse papel de dizer, eu sou negro, eu tenho orgulho disso, e olha onde eu posso chegar, vai ter a sua importância e pode ter um impacto, pode transformar outras pessoas. A gente espera que esse podcast venha justamente nessa pegada, que possa colaborar com o movimento e ajudar a transformar as pessoas. Então, acho que a importância do movimento negro é justamente isso, da questão do empoderamento, mas também difundir o conhecimento, tentar tocar outras pessoas. Eu acho muito legal falar sobre isso, né? Quando a gente vai estudar sobre a história das pessoas pretas, principalmente aqui no país, a gente só tem, principalmente a história contada a partir do colonizador, de que a gente é descendente de povos escravizados. E não, nós não somos os povos de escravos, né? E não, nós somos descendentes de reis, de rainhas, de pessoas que tinham uma cultura extremamente rica, que tinha muitos recursos e foram escravizados. A gente não é descendente de escravo.
E não é essa história que a gente ouve quando a gente, por exemplo, vai estudar a história do país, né? E isso faz parte de um sistema muito bem estruturado, justamente para desumanizar nós enquanto pessoas pretas, pretos e pretas. Então é muito importante a gente dar abertura. Por exemplo, aqui, de certa forma, eu entendo que eu sou uma mulher preta privilegiada de ter o meu próprio empreendimento, então eu tento buscar dar lugar para outras pessoas pretas que querem viver da arte, muitas vezes não têm oportunidade, para outras pessoas pretas que querem estar dançando e não têm como investir, e tento dar maior visibilidade, tento consumir mais coisas de pessoas pretas. Isso é muito importante, são atitudes pequenas, como você mesmo disse, João, mas que faz muita diferença, principalmente quando a gente fala sobre mercado de trabalho, quando a gente fala sobre visibilidade, quando a gente fala sobre representatividade. É importante que a gente tenha essa união para que a partir daí a gente comece a acessar o que a gente realmente é, que nós somos potências, né? Nós somos pessoas extremamente potentes, mas que, de certa forma, tiraram essa potência, até porque a gente é a maior parte. Imagina, se a gente tivesse noção da nossa potência, a gente não ia conseguir ser tão domesticável, ser tão subjugado como a gente tem sido, né? Então está na hora de mudar isso já. Pequenas atitudes de representatividade, de consumir, de ouvir a outra pessoa, de estar em debates, não é todo mundo, né, que tem essa disponibilidade para estar em debate, para bater de frente, mas se você conhece quem bate de frente, esteja com essa pessoa, porque isso é cansativo, isso adoece a gente psiquicamente, isso adoece a gente corporeamente. Então tem pessoas, a gente pode apoiar de inúmeras formas, essa é a verdade, e por mais que pareça que a atitude seja pequena e insignificante, não é. Qualquer coisa que a gente pode estar fazendo para a gente lembrar quem a gente é, de onde a gente veio, a potência que a gente é uma sementinha que está sendo plantada para uma colheita de uma forma bem maior, assim. E como a Adê falou sobre o movimento negro ser algo que é coletivo, e esse empoderamento ele ser importante não só na individualidade, mas quando eu trago isso para o coletivo, é justamente isso que ela falou, da gente apoiar os nossos coletivos, apoiar os nossos projetos, pessoas pretas, os seus trabalhos. O André, por exemplo, também trazer essas reflexões em cima dos raps, porque muitas das vezes a gente pega um trabalho de uma pessoa e pela nossa ignorância ou pela nossa... Desculpa a palavra, mas muitas das vezes a preguiça de buscar a fundo sobre o trabalho daquela pessoa, a gente fica muito superficial em seu conteúdo, sendo que tem uma imensidão de informações, de dados, de conteúdo que podemos absorver a partir de um estudo mais aprofundado, né, a partir da obra de um autor. Então, a gente ter essa atenção, principalmente para a população preta, porque a gente sabe das dificuldades que eles encontram no momento de divulgação, nos momentos de trabalho, é importante para o coletivo, é importante para o nosso empoderamento, é importante para construirmos uma sociedade em que a nova geração não vai passar por tantas dificuldades em que os nossos ancestrais já passaram ou por nós que já passamos. Então, trazendo para as considerações finais, gostaria de saber do André e depois da Dê, se vocês têm alguma indicação de leitura, alguma indicação de um filme, algo para o pessoal assistir, depois aí é claro, né, de assistir o nosso episódio. Eu não sou muito da leitura, mas em música e filme foi bem aí que eu aprendi, muito sobre o movimento. Eu indico muito aquele filme 12 anos de escravidão, o próprio Django Livre, A Procura da Felicidade. Música, Rincon Sapiência, muito Rincon Sapiência. Eu sei que é clichê, mas como eu já disse, as próprias faixas do Racionais, que é ótimo, porque aqui no Brasil, depois de Sabotagem, Racionais foi muito base pro povo.
no funk, até o próprio funk também tem. Hoje tem muito Cidinho e Doca, demais. Muito, eu recomendo também. Bom, eu sou péssima com nome de livro, com nome de filmes, eu quase não lembro. Mas eu vou recomendar o meu Instagram, porque eu trago sempre conteúdos muito legais lá, falando sobre corpo, sobre sexualidade, sobre sensualidade, e tento fazer um resgate feminino com recorte, muitas vezes também, do corpo preto, justamente nessa perspectiva de que nós temos que ser mulheres fortes, mulheres viris, enfim, e aí a gente muitas vezes deixa a nossa vulnerabilidade de lado e a gente acaba esquecendo da humanização. É importante que a gente relembre isso. E eu acho que eu só vou deixar a dica para a gente consumir mais coisas de pessoas negras, principalmente a arte. A arte é desvalorizada de uma forma geral. De pessoas negras é muito mais, e quando a gente pensa em nomes de mulheres negras é mais ainda. Então, a minha dica não vai ser nada específico, vai ser mais pra gente consumir pessoas negras mesmo, independente do que for. Livro, música, enfim. E falando em consumir pessoas negras, e a gente tá falando todo momento, né, de empoderamento de coletivo, aproveita aí também, André, e divulga um pouco sobre o seu trabalho. Como de um tempo atrás eu estava parado, eu vou voltar a postar algumas coisas no Instagram, mas eu tenho uma participação de uma música no Spotify, no canal do oficial SMG, Música Histórias. Essa música é incrível, foi um dos últimos projetos que eu fiz, eu recomendo muito. E também recomendo muito o SMG, porque ele é um artista incrível. Mas tá lá, meu Instagram é André_Fernandim. E vou tá lá postando alguns stories, algumas poesias, tentar fazer algumas prévias de música. É isso, gente. Chegamos então ao nosso momento final. E eu agradeço primeiramente aos convidados que se dispuseram a estar conosco, a Dê, o André. Depois é você que está em casa, na rua ou no trabalho, nos ouvindo, nos acompanhando. E por fim a equipe, que está nos bastidores colaborando e fazendo esse episódio acontecer. Para conhecer a gente e o nosso projeto, siga nas redes sociais, @meouveproduções, e acesse nosso site tinhaqueserpreto.com. Lembrando que esse projeto foi financiado pela Lei Aldir Blanc e pela Secult do Espírito Santo. Nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu! Essa daqui eu chamo de diáspora no gueto. Socorre que é tiro na favela, luto e desespero entre becos e vielas, corruptos covardes, de arma e carne fraca, pro preto o desespero da corrida é ver a sirene da barca. Madruga o pique-pega dos covardes, aonde tem pobreza é aonde a bala crava, a desgraça não para, o nosso povo que paga, político aplaude. Eu devia ter acertado essa facada, os mano de uniforme é abordado, não vem de historinha, meu amigo, você tem cara de suspeito, coitado e cuidado pra onde tu aponta, o cara que tu mata é o que sonha em fazer direito. Mas ele não morreu porque é preto. Julgar o policial dessa forma seria um total preconceito. Não. Cuidado com o PM bala curva. Apenas matou mais um com fuzil. Não. Era um guarda-chuva. Sim, desculpa, você não tem culpa. Apenas levou mais um com um Nokia na cintura. Político fazendo merda, vocês seguem aplaudindo, faz o sinal de arma com dedo, mas seu filho tá na rua. Socorre que é tiro na favela, luta e desespero entre becos e vielas, corruptos covardes, de arma e carne fraca, pro preto o desespero da corrida, vê a sirene da barca. Brabo. Muito bom, muito bom.